Paz do Senhor para todos. Amém. As irmãs estavam então discutindo um pouquinho sobre alguma experiência que o apóstolo Paulo teve. E é um assunto um pouquinho difícil, mas eu gostaria de dizer para os irmãos esta noite que nós temos um objetivo, trazer um tema para vocês refletirem e pensarem sobre o que Deus quer e pode fazer na nossa vida. E eu iniciaria, então, falando com os irmãos, sobre um texto que escreveu o amigo de Paulo, Pedro. Talvez você diga assim, mas Pedro, parece que teve uma discussãozinha com Paulo, não sei se ele era amigo, eles eram amigos. Com certeza, Pedro era respeitado pelo apóstolo Paulo, assim como a Bíblia nos esclarece que o apóstolo Paulo era respeitado pelos líderes de Jerusalém e era bem recebido. Pedro, na sua primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram. Então Paulo sabia que ele era um grande pregador. E Pedro era o homem que ia passando e a sombra do sol batia nele e as pessoas colocavam os enfermos na beira da rua para que a sombra de Pedro curasse esses enfermos. Então Paulo respeitava esse homem. Mas mesmo assim, Paulo exortou, eles estiveram lá, alguém disse que foi uma discussão, mas isso é bom para nós aprendermos, entendermos que mesmo quando você vê alguma discussão, alguém que não concorda com determinado pensamento, com outro, isso não quer dizer que esses não são homens ou mulheres de Deus. Porque muitas vezes alguém pensa de uma maneira ou de outra. A única coisa que nós temos que estabelecer na nossa vida é o seguinte: nós não podemos pensar diferente do que Jesus pensa. Porque quando você não aceita a palavra de Jesus, você está rejeitando Jesus, a pessoa dele. Mas muitas vezes eu penso de uma maneira, você de outra, mas nós continuamos sendo amigos. No que se refere à salvação, nós não podemos pensar diferente. Então Pedro, ele falava sobre o crescimento, e ele dizia assim, vai com muito carinho, afetuosamente, tomando leite racional não falsificado, para que você possa crescer. E ele diz assim, se é que já provaste que o Senhor é benigno, se é que você já teve a experiência, se é que você já provou que o Senhor é benigno. O conselho que Pedro dá é um conselho que todos nós devemos atentar para ele. Experiência quer dizer conhecimento derivado da observação e prática. Todos nós temos experiências. E a experiência ela não é simplesmente um dado, a experiência é algo construído. Quando Deus quer nos dar experiência, Ele atua de maneira tal que Ele constrói algo dentro de nós. Nós não sabemos como é que Deus faz isso, porque isso é sobrenatural. Mas que Ele faz, Ele faz. Observe que o apóstolo São Paulo, ele foi um homem que Deus atuou na vida dele de uma forma muito profunda. E tudo começou quando Deus, Ele quis revelar. Revelação nos fala sobre Deus agindo, e aí quando Deus age, nós ficamos sabendo de coisas que nós não temos condições de saber. O apóstolo Paulo, ele tinha condições de conhecer todo o Antigo Testamento, de saber muita coisa a tal ponto que ele poderia até ser um professor, como o professor que o ensinou, que foi Gamaliel. Mas existem coisas que mesmo estudando 10, 20, 30 anos, nós não temos condições de saber se Deus não agir. Aí vem a revelação. Na revelação Deus age. Isso é diferente de inspiração, porque na inspiração Deus também age
para que o homem receba e transmita sem erro aquilo que ele está passando para esse ser humano. Quando Deus, então, quer revelar e ele age, então ele vai usar seres humanos. Porque Deus, ele trabalha com você. Ele trabalha conosco. Ele usa seres humanos. Jesus veio a essa terra e ele se preparou, e ele teria que exercer 3 anos e meio de ministério, e a primeira coisa que ele fez foi subir ao monte e orar, e ele escolheu Pedro, Tiago, João, Pedro, André, seu irmão, Tiago, Zebedeu, Filipe, Tomé, João, Tiago de Alfeu, escolheu 12 homens, porque a partir disso, ele então iniciaria o processo sobre o qual ele falou que é edificar a igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Só que ele edificaria a sua igreja usando homens. E quando Deus vai usar homens, então ele escolhe. Ele não escolhe alguém simplesmente por escolher. Ele escolhe porque ele tem propósito, ele vai usar. E é isso que muitos que se chegam a Jesus não param para pensar que Deus, ele é como aquele engenheiro. Todo engenheiro tem que ter um projeto, senão o que adianta? Ele só tem o título de engenheiro. Deus sempre tem um projeto, ele sempre tem um plano. E o plano de Deus, ele revela. Você vê isso desde o Antigo Testamento, por todas as dispensações que nós passamos, desde o Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, você vê as dispensações e Deus agindo e provando os homens durante o período de tempo, na questão de obedecer ou não a revelação que ele deu. Ele revela primeiro, depois ele prova a obediência do ser humano. Aqui o Senhor, então, vai usar homens, aí ele escolhe. Se você estiver pensando nisso, você vai olhar para esse sinal de interrogação que eu estou colocando aí, eu ponho os textos, porque nós vamos citar vários textos bíblicos, e se você quiser, acompanhe na sua Bíblia, ou você anote, ou se depois você quiser os textos, você dá o seu e-mail, que nós passamos os textos bíblicos, porque daí você pode fazer uma grande reflexão, porque abre-se um leque muito grande para nós estudarmos. Por que Deus, ele escolhe homens? E se tem ou não requisitos? Existem alguns cursos que você vai fazer, e a primeira coisa que você vai ver lá são os pré-requisitos. Existem alguns que têm uma pré-exigência em termos de nível de escolaridade. Se você disser assim, eu quero entrar no 3º ano da faculdade de fazer direito, você tem que ter nível de escolaridade, é um pré-requisito. Mas existem alguns cursos que as pessoas fazem que não estão baseados ou não têm exigência de nível de escolaridade, então qualquer um pode fazer. Será que Deus, no momento que ele vai escolher, ele tem um propósito, ele tem um plano? Será que Deus, ele exige alguma coisa? Por exemplo, dá uma olhada para isso e pense no seguinte, Antigo Testamento, você acha que o homem que ele vai escolher, que é o apóstolo Paulo, teria que conhecer ou não teria que conhecer as Escrituras? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os livros dos profetas, teria que conhecer ou não? Com certeza ele teria que conhecer. E era propósito de Deus. Então, durante o período que ele está na escola, ele está estudando com o professor Gamaliel, Deus deixou ele lá estudando, irmãos. Do mesmo jeito que Deus fez com Jonas. Jonas falou assim, não, eu vou lá para aquele lado. Deus disse, vai. Eu vou comprar passagem. Você tem dinheiro no bolso, o dinheiro é seu, pega o dinheiro e compra passagem. Ele comprou a passagem, eu vou descer lá embaixo do navio e vou dormir. Deus vai, e Deus fica, é a vontade permissiva de Deus. Mas chega uma hora, chega um momento que Deus vai começar a agir, aí ele começa a balançar o mar, de tal maneira que eles iriam morrer todos. E aí você vê as ações de Deus.
Então Deus, ele permitia que acontecesse na vida do apóstolo Paulo tudo o que era já necessário e já estava no propósito, no plano de Deus. Deus não age como nós. Nós precisamos orar a Deus para que Ele abra a nossa visão, para que nós entendamos que quando, como diz aquele ditado, alguém está vindo com a farinha, Deus já está com o pão pronto há muito tempo. Deus, quando olha para você, Ele vê com perfeição o seu passado, consegue ver com perfeição o seu futuro. Ele vê você hoje, vê você amanhã, vê você casando, vê você descasando, Ele vê tudo que tem lá na frente, Ele sabe, Ele está vendo as suas inclinações, Ele está vendo que você está indo para aquele lado lá, e Ele, às vezes, age, e muitas vezes a vontade permissiva dEle não age, e Ele permite que algumas coisas vão acontecendo, e Ele, como Senhor absoluto, e como um Deus que não falha, que não erra, que não tem dúvida, como um Deus que para Ele não existe problema, só existe solução de problema. Ele estava olhando e Ele via um homem que estava estudando muito o Antigo Testamento, e já era propósito dele. Um homem que chega a ser um membro de um tribunal, como se fosse um tribunal de apelação, do Sinédrio. Lá estava junto com ele também, talvez, não sei se ele conheceu Nicodemos, talvez não, José de Arimateia também era membro do Sinédrio. Ele viu um homem que tinha muita coragem, porque essa virtude, coragem, não são todos que têm. Às vezes, a pessoa se converte, aceita Jesus, e ele continua ainda como no seu passado, como alguém que está faltando coragem. E esse homem era corajoso, ele tinha ousadia, ele tinha zelo, e tudo isso ia entrar no propósito de Deus, irmãos. Você lembra da história de Neemias? Neemias estava lá no palácio servindo o rei, e Neemias já estava orando, já estava buscando a Deus. Como ele já estava orando, já estava buscando, ele já estava no propósito, no plano de Deus. E Deus preparou tudo para que ele fosse, e a obra de reconstrução começasse, e ele foi usado tremendamente por Deus. Você quer entrar no propósito, no plano de Deus? Presta atenção, abre os seus olhos, presta um pouco mais de atenção ao que Deus está fazendo, ao que Ele está permitindo, porque Deus, Ele usa as circunstâncias do mundo. Todas as circunstâncias do mundo estão no propósito, no plano de Deus, para nos disciplinar e para nos levar no caminho da vontade dEle. E Paulo não queria fazer a vontade de Deus. No momento, no período de transição, ele acreditava que Deus era Deus, que os 10 mandamentos, os mandamentos era tudo que ele tinha que seguir. Mas Deus sabia que no momento em que chegasse para ele e dissesse assim, mas aquele Jesus lá de Nazaré, ele é Deus. Paulo não ia aceitar isso. Muitas vezes a nossa mente, ela nos atrapalha para entender os propósitos de Deus. Porque nós queremos entender as coisas de Deus raciocinando muito. E a gente começa a raciocinar e isso nos atrapalha. É que nem Davi que vai guerrear com o gigante e querem colocar uma armadura nele. Ele pôs aquela armadura e ele disse, não, tira isso de mim. E ele foi só pela fé com as pedrinhas. E é assim que você tem que ir. Não deixa ninguém te engessar. Não deixa tua mente atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está fazendo. O nosso Deus é o Deus dos mistérios. As pessoas que olhavam para Saulo e tudo que ele estava fazendo, no caso de Estevão, já condenavam Saulo e já mandavam ele para o inferno e já diziam, esse não tem jeito. Mas o Deus presciente olhava para ele e já via ele como um Paulo lá na frente. E via o quanto ele seria
usado nas mãos dele. O que Deus ia fazer? Deus ia pegar essa autoridade que ele tinha, essa coragem, essa ousadia, esse zelo, ia reverter tudo isso para a glória do nome dele. Isso acontece muitas vezes com as crianças no nosso meio. Existem crianças que as pessoas dizem assim, que tribulação. Eu fui um tribulado. E Deus pega tudo aquilo, aquela energia, aquela coisa que você diz, meu Deus, que coisa, não para, não, Deus pega tudo aquilo, reverte, transforma tudo, e a pessoa passa a ser usada por Ele. É assim que Deus faz, e é assim que Deus ia fazer com esse homem. Ele estava vivendo experiências. Olha o que Paulo diz, ele diz assim, nós falamos de sabedoria entre os experimentados, o pastor Silas pregou sobre isso domingo agora. Quem foi experimentado foi submetido à prova. Paulo diz assim, sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. A palavra irrepreensível no original quer dizer que não pode ser atingido. Paulo falava sobre esses assuntos por quê? Será que ele falava sobre algo que ele não vivia? Ele falava sobre algo que estava na vida dele. Experiências que ele teve, sabedoria, ele falava sobre essas coisas, e não é jogando, como diz a Bíblia, pérola aos porcos, não se joga pérola aos porcos. Existem pessoas que falam, abre a boca e fala tudo que vem na cabeça, edificação mesmo não acontece nada, mas a Bíblia diz, que a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro numa salva de prata. Se você tem uma palavra no tempo certo e que vem de Deus, se você não tem sabedoria, Tiago diz assim, peça a Deus que dá sabedoria, a quem pedir. Mas não abra a boca para ficar falando tudo que vem, porque tudo que nós falamos, a Bíblia diz, olha, vocês serão julgados pelas palavras que vocês disserem. Paulo, ele dizia, primeiro sejam provados, se forem irrepreensíveis. Isso é, se não puderem ser atingidos por alguma coisa. Veja aí a experiência deles. Tem alguma experiência? Na primeira prova, o irmão não deu a paz do Senhor para mim, não vou vir mais nessa igreja. Primeira provazinha que tem, alguém olhou feio, falou uma palavra, me injuriaram. É Jesus que leva a culpa. São esses dois assuntos sobre os quais Paulo falava, e agora veja o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, eu já aprendi, e eu tenho que me contentar com aquilo que eu tenho, sei estar abatido, sei ter abundância, todas as maneiras eu estou instruído, tanto a ter fartura como ter abundância, como a padecer necessidade. Ele disse, eu já aprendi e estou instruído. E se Jesus chegasse aqui nessa noite e ficasse olhando para você, e você fizesse como Pedro fez, Pedro ficou olhando e falou, Jesus, fala, o que o senhor tem para falar? Aí Jesus disse para ele assim, tu me amas? Pedro tinha que arrumar uma resposta, né? Ele respondeu, eu gosto de você, Jesus. Pensou que o assunto tinha terminado, terminou não, Jesus continuou, Pedro, tu me amas? Pedro responde, Jesus, eu gosto de você sim. Bom, acho que aí encerrou o assunto, né? Não acabou não, Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? E se Jesus chegasse aqui esta noite e perguntasse para você, você já aprendeu? Você não aprendeu? O vaso foi para o forno, trincou, vai ter que voltar tudo de novo, vai quebrar, vai amassar, e vai fazer outro vaso. E quem é o caco para reclamar do Criador? Jeremias tinha que esclarecer isso para o povo, e Deus disse para ele, desce lá no oleiro, Jeremias, e fica olhando, como ele faz a obra. Depois você vai lá e diz para o povo, eles são o barro na minha mão, e eu sou o oleiro. Irmãos, não é diferente.
Existem muitas pessoas que vivem dentro da igreja, carregando inários e harpas e bíblias, mas precisam ser amassadas por Deus, porque não aprendem. Tem alguns que pedem, suplicam e choram por bênção financeira. Paulo passou por tudo isso. E como o pastor Silas estava dizendo aqui no domingo, se eles receberem alguma coisa, eles compram uma chácara, um apartamento na praia, aí vai ter que olhar o apartamento de final de semana, tem que olhar na chácara, aí começa a faltar na igreja. Então, às vezes, o Senhor não dá, porque Ele não quer dar uma faca para a criança se cortar. Às vezes o Senhor não dá, porque Ele não quer dar um caco de vidro para uma criança se machucar. Ele está cuidando de mim e de você. E Ele, várias vezes, Ele desaprendeu. Veja como Ele fazia com os discípulos. Chega, põe a bacia de água, lavou os pés, sentou e diz para eles assim: entendestes o que eu fiz? Eu sou dono do céu, dono da terra, tenho tudo nas minhas mãos e eu estou lavando os pés de vocês. Vai e faz a mesma coisa. Aí, Paulo diz: posso tudo naquele que me fortalece. O que eu queria focar, irmão, com você nessa noite, é essa obra que Deus faz dentro do homem. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele falava bastante sobre isso. Ele disse, aquele que em vós começou a boa obra, aquele que vos chama, Ele também vai fazer. Deus começou uma obra dentro de você, uma construção. O apóstolo fala bastante sobre edificação. Ele diz que nós somos pedras vivas. O que Deus começou, iniciou, quando você teve um encontro com Jesus? Irmão, eu não sei não direito o que Jesus começou a fazer, não. Não sei, eu não estou entendendo, esse é um mistério. Não sabe? Presta atenção aí. Se liga, porque Jesus vai começar a te esclarecer. Paulo diz assim: estamos no tempo, não é no tempo de ficar dormindo, é no tempo de acordar. E por que Paulo falava tanto sobre isso? A obra que ele começou, ele vai fazer essa obra. Aí, Jesus, você precisa ouvir o pastor falar, eu falar? Ou você quer ouvir Jesus falar? Ele chega para você, eu comecei uma obra na sua vida, viu? Essa obra que eu comecei, eu vou terminar. Irmãos, Jesus disse assim: se Ele, que é o lenho verde, não foi poupado, que dirá nós que somos o capim seco? Deus não poupou nem seu próprio filho. Existem crentes que chegam, pegam a Bíblia e falam: Senhor, não posso sofrer mais, agora eu tenho só que ser feliz. Quer ser feliz? Então faz a vontade de Deus, de verdade, seja um crente verdadeiro, viva uma vida cristã abundante, seja alguém, como Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Quando eu sou uma bênção, aonde eu estou chegando, as pessoas estão sendo todas abençoadas. Eu sou uma bênção, estou chegando aqui, estão sendo abençoadas, porque eu sou uma bênção. Sê tu uma bênção. Aonde você estiver, as pessoas estão sendo abençoadas. Mas muitas vezes, aonde você está chegando, o fuxico está chegando. E a Bíblia diz: não te ponhas por mexeriqueiro no meio do teu irmão. O mexerico, o fuxico, diz que abomina a Deus. Abominar causa ânsia, Deus vai vomitar para fora. Pessoas que fuxicam, que mexericam e que ficam falando mal dos outros, trabalham contra a obra de Deus e não a favor da obra de Deus. A obra que Deus faz na vida de alguém, às vezes alguém se converteu, Deus está fazendo uma obra linda. Chega alguém que é crente há muito tempo, para fazer desmoronar, irmão. É triste, é muito triste. Paulo está falando sobre um assunto sério, um assunto para reflexão, para nós pararmos e pensarmos: o que Deus quer de nós? Ele diz assim: Deus me livrará e me guardará. Nós fomos feitos herdeiros. Quando Deus faz essa obra, Ele faz essa obra para nós sermos filhos, para que a gente possa herdar. O filho que herda. Deus constrói algo dentro de nós, de tal maneira, que Ele nos dá o direito de nós sermos chamados filhos dEle, e herdeiros de tudo que Ele tem.
É lindo isso, né? Por que Paulo fala tanto sobre esta obra? Que Deus opera em vós o que perante Ele é agradável. A maioria dos teólogos acreditam que Paulo escreveu também o livro de Hebreus. Alguns acham que não. O pastor Silas acredita que Paulo escreveu o livro de Hebreus, porque no domingo ele disse aqui que Paulo escreveu 14 cartas. E Paulo escreveu 13. Se ele falou 14 é porque ele acredita que Hebreus também é de Paulo. Mas nós não vamos discutir isso. Uns acreditam. Eu acredito que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Eu acho que ele escreveu, porque tem tanta semelhança. E lá no livro de Hebreus está escrito assim, nos últimos versículos, Deus opera em vós. Deus constrói dentro de você. Só que Ele não constrói do jeito que você quer, não, para você ficar... como diz o capítulo 13 de Coríntios, está escrito assim que quem está debaixo do domínio do amor não é melindroso, não é sensível. Sabe aquela pessoa assim, sensível, que você chega assim, dá uma olhada para ele e fala, olhou feio para mim. Você passa assim, ocupado e não dá paz do Senhor para ele, não deu paz do Senhor para mim. Quem está debaixo do domínio do amor de Deus não tem essas coisas não, mano. Deus opera em nós o que perante Ele é agradável a Ele. Essas coisas que não agradam a Ele, está escrito na Bíblia. Gálatas fala sobre as obras da carne. Coríntios, que fala lá no capítulo 13 sobre o amor, fala sobre tudo que impede essa obra de Deus dentro de nós. Aí Paulo está falando sobre isso, porque com certeza Deus fez uma obra na vida dele, dentro dele. Olha, irmãos, o que Deus fez dentro do apóstolo, dentro da vida de Paulo. O pastor Paulo deu um ensinamento aqui na terça-feira passada. Ele entende que depois de Jesus, Paulo, né? É assim que o senhor entende. Paulo foi um dos maiores homens. Ele foi usado tremendamente por Deus. Quando Jesus dizia assim para os discípulos, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas eu não posso dizer agora. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele, em outras palavras, estava dizendo, eu vou falar depois, porque eu vou usar Paulo, vou usar Pedro, vou usar Mateus, Marcos, Lucas. E eles escreveram muitas coisas sobre as quais Jesus não falou, porque Jesus ficou só 3 anos e meio com eles. Mas o que eles escreveram foi o Espírito Santo que deu, e Jesus estava lá, corroborando essa palavra, porque Jesus é o verbo, né? Então, Paulo falava sobre isso, e é interessante nós pensarmos o seguinte, que a graça de Deus opera nos seus filhos, para produzir neles tanto o desejo quanto o poder, para cumprir a sua vontade. Deus tem a sua vontade, o seu desejo. Agora, vem a pergunta. Você está sentindo um desejo muito grande de fazer a vontade de Deus? Está sentindo? Às vezes você tem um desejo de fazer a vontade de Deus, mas não pode, não tem poder, não tem condições. Como Paulo dizia, miserável homem que sou. Mas Deus, pela sua graça, Ele opera nos filhos dEle, e aí Ele produz esse desejo, esse poder. Quando Paulo está dizendo que Ele opera, assim, o que é agradável, Ele está falando sobre isso. Só que essa obra de Deus dentro do ser humano, do homem, não é uma obra assim que alguém vai dizer, Deus faz isso obrigatoriamente, não é obrigatório. Essa obra que Deus faz, ela depende de alguma coisa, porque o próprio Paulo diz, operai a vossa salvação. Mas é Deus que opera, aí Paulo está dizendo assim, mas opera a sua salvação. Se Paulo está escrevendo isso, irmãos, é porque ele teve experiência com isso. Ele percebeu que tinha alguma coisa que dependia ele tinha alguma coisa que dependia dele, que ele estava sendo um impedimento, então ele tinha que agir. Depende do quê? Olha, depende da nossa fidelidade. Por quê? Porque a fé que salva, a fé salvífica, ela já inclui arrependimento, ela inclui a fidelidade, ela inclui a dedicação pessoal. Existem pessoas que dizem, não, eu tenho uma fé tremenda em Deus, tenho uma fé que parece que está, muita fé, que fé grande. Mas não tem dedicação pessoal, então não tem fé, essa fé não vale nada. Tem que se dedicar. Quando você vê alguém que tem uma dedicação pessoal a Jesus, a Deus, é diferente, irmão. Você encontra com alguém assim, você vê que é diferente. Na igreja, a maneira da pessoa agir, as suas palavras, as suas ações,
existe um amor, existe algo profundo. Essa obra de Deus dentro de nós, ela depende da obediência, tem que querer fazer a vontade de Deus. Essa fé, ela já inclui também a obediência. Aliás, se você ler o livro de Hebreus, você vai perceber que doutrinariamente fé e obediência são como se fosse sinônimo. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Deus opera em nós o querer e o efetuar, e é esse o assunto. Por que Deus opera o querer e o efetuar? Aí eu busco esse versículo que também o apóstolo Paulo coloca, onde ele diz que o Espírito Santo intercede por nós. Isso significa que tem alguns desejos, alguns anelos espirituais que surgem na nossa vida, no nosso íntimo, no nosso coração, que é obra do Espírito Santo, irmão. É obra do Espírito Santo, irmã. O Espírito Santo trabalha e opera dentro de nós e, de repente, surge em nós alguma coisa que é como Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, quem te revelou isso aí não foi a carne e o sangue não, viu, Pedro? Quem te revelou isso foi o Espírito Santo. Não é o seu raciocínio, não é o seu tempo de estudar. Eu estudo a Bíblia já faz 20 anos, então eu descobri, não. Não é isso, é o Espírito Santo que opera, e Ele opera pela palavra, Deus opera pela palavra, pelo Espírito Santo, e opera através de Jesus. Nós temos que correr aqui, que eu quero trazer um assunto para vocês. Pensa nisso, Jesus é o exemplo. Eu citei Jesus lavando os pés dos discípulos, e eu acredito que logo vocês se lembraram dos versículos que diz, aonde Jesus disse para eles: eu vim para servir, e não para ser servido. Jesus disse isso. Então seria muito bom eu e você repetirmos: eu estou aqui para servir, viu? Posso te servir em alguma coisa? Porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso exemplo. Ele não agradou a si mesmo. Pergunto, se Paulo está dizendo, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo, ele teve alguma experiência para ele escrever isso. Que sentimento que Jesus teve? Que segurou ele lá na cruz, pendurado. Será que foram os cravos que segurou ele lá? Que sentimento ele teve? Ele não quis agradar a si mesmo, considere os outros superiores a si. Questão de prioridade, eu esqueço de mim, não sou eu. Eu estou em segundo plano, a prioridade é a necessidade agora do meu irmão. Isso é amor. Fora disso, porque o amor, no capítulo 13 de Coríntios, ele é explicado dessa maneira. Jesus é o exemplo. Outro sim. Paulo está falando assim que nós temos uma fé que nos justifica. Quando nós somos justificados por essa fé, aí nós passamos a ter paz com Deus, porque antes nós não tínhamos comunicação com Deus. Quando nós temos paz com Deus, então aí nós temos entrada a essa graça pela fé. Nós entramos, não é porque merecemos, mas é pela fé, entramos a essa graça, e aí então nós nos gloriamos porque nós esperamos a glória. Só que Paulo diz, nós não gloriamos só porque esperamos a glória e vamos para o céu. Vamos para o céu, não. Nós nos gloriamos também quando nós somos atribulados. É um processo no qual ele tinha experiência. Somos atribulados, e aí Deus faz isso para que a gente tenha perseverança e paciência, e possa então Deus, produzir a experiência. Olha o que Deus faz para produzir a experiência na sua vida e na minha vida. Ele usa as circunstâncias do mundo. Ele permite que a tribulação venha. Às vezes nós estamos reclamando da tribulação, nós estamos fazendo que nem Balaão fez. Ele reclamava da bênção dele, ele queria matar a bênção dele, que era a jumentinha que estava livrando ele daquela situação. Aí vem a esperança e o amor pelo Espírito. O que eu quero que vocês reflitam nessa noite, depois vocês pensem na casa de vocês, que esse homem, esse perseguidor, ele perseguiu o caminho até a morte. Ele estava demasiadamente enfurecido com os discípulos e às vezes obrigava eles até a blasfemar. Sem misericórdia, ele não tinha misericórdia. Mas Paulo, tem misericórdia de mim, eu sou crente, mas eu sou bonzinho. Tem misericórdia não, meus amigos. Vou te arrastar, blasfema aí.
Diz que esse Cristo não vale nada. Ele não tinha misericórdia. Ele perseguia, até em outras cidades. E aonde ele ouvia dizer que tinha crente, ele ia atrás. E aí, ele fazendo isso, o que foi que Deus fez? Ele mesmo diz: olha, eu descobri que Deus me separou, mas foi antes de eu nascer. Eu nem tinha nascido ainda, e Deus já tinha me separado. Aí você entende que o que ele estava estudando, tudo que ele passou, era a permissão de Deus. Deus me chamou, mas não foi porque eu merecia, não. Eu queria matar crente. Foi a graça. Olha o que Deus fez na vida dele. Olha como muda a cabeça de Paulo. Deus mudou a tua cabeça, irmão. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento tem que ser renovado. Às vezes, alguém que diz um seguidor de Jesus, dentro da igreja dá muita glória, mas em casa só o marido sabe, a mulher sabe. Lá no banco, lá no serviço, os que trabalham juntos sabem. Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse aos gentios. Paulo, olha, eu entendo que só a revelação de Deus poderia convencê-lo da verdade do Evangelho, que ele teria que levar para o mundo inteiro. Através de experiências, Paulo aprendeu. Você acredita nisso? Acredita nisso? Então estude isso dentro da Bíblia.